Olha só, a nossa conversa de hoje é super especial, porque ela foi um pedido da comunidade O Concurseiro de Fé. É um pessoal que sabe na pele como é dura e muitas vezes solitária essa jornada até a aprovação, né? Então, se a luta para se concentrar tem sido um desafio daqueles, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que pode ser um verdadeiro divisor de águas nos estudos, a famosa técnica Pomodoro. E aí, essa frase soa familiar? Sabe aquela sensação de estar remando contra a maré? A pilha de matéria só aumenta, a ansiedade bate forte e parece que o relógio está correndo mais rápido que a gente? Quem está nessa batalha por uma vaga sabe bem como é isso. Mas calma, é exatamente para ajudar a retomar o controle que a gente está aqui hoje. Pois é, foi por isso mesmo que a comunidade O Concurseiro de Fé pediu para a gente aprofundar nesse assunto. A missão aqui é compartilhar ferramentas que de fato, facilitem essa caminhada. Então, a ideia é que este conteúdo seja mais que uma simples dica. É para ser um reforço estratégico, quase uma luz de esperança para quem de repente está ali pensando em desistir. Ok, então vamos direto para o campo de batalha, porque o primeiro passo para vencer qualquer desafio é entender a real natureza dele, né? E a grande verdade é que passar num concurso vai muito, mas muito além de só saber a matéria. É bem aqui que o jogo é decidido. A aprovação é, na verdade, uma maratona de resistência mental. É sobre ter a capacidade de manter o cérebro ligado, focado, não por uma horinha, mas por meses e meses. É sobre conseguir gerenciar a própria mente para não quebrar no meio do caminho. E para uma maratona dessas, a gente precisa de uma estratégia de elite, concorda? E se eu dissesse que existe uma arma secreta, algo super simples, mas com base na ciência, para blindar o foco e otimizar a energia? Pois é, essa arma existe. E o nome dela é técnica Pomodoro. Pode até parecer simples demais, mas acredite, a genialidade está justamente aí, na simplicidade. Ela foi criada por um cara chamado Francesco Cirillo, que usou um daqueles timers de cozinha em formato de tomate, sabe? Daí o nome Pomodoro, que é tomate em italiano. O mais legal é que a técnica não força uma briga com o cérebro. Pelo contrário, ela ensina a trabalhar em total harmonia com ele. E como funciona na prática, é um ritual bem poderoso. Funciona assim, 25 minutos de foco total, mas total mesmo, em uma única tarefa, sem celular, sem aba extra, sem distração. Isso é um Pomodoro. Deu tempo, o alarme toca e a parada é imediata para uma pausa de 5 minutinhos. Esse ciclo se repete 4 vezes. E aí, depois do quarto Pomodoro, vem o prêmio, uma pausa mais longa de 15 a 30 minutos. É um ritmo que foi pensado para extrair o máximo de desempenho. Beleza, mas qual é a mágica por trás disso tudo? Então, não tem mágica nenhuma, é ciência pura. E quando a gente entende o porquê de algo funcionar, a confiança no método aumenta muito, né? Então vamos desvendar agora como é que o Pomodoro basicamente hackeia a nossa biologia para gerar resultados incríveis. Olha que fascinante isso. O Pomodoro não inventou nada do zero, ele simplesmente se alinhou a como o nosso cérebro já funciona. A gente já tem, naturalmente, uns picos de concentração que duram ali entre 20 e 30 minutos, os chamados ritmos ultradianos. A técnica só respeita isso. E tem mais. A cada Pomodoro que a gente completa, o cérebro libera dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, da recompensa. É como se o cérebro dissesse, isso, bom trabalho, continue. E isso cria um círculo virtuoso de motivação. E na parte da psicologia, o Pomodoro é um mestre na luta contra o nosso maior inimigo, a procrastinação. Pensa bem, olhar para uma matéria com 500 páginas é paralisante, dá vontade de sair correndo. Mas a proposta de estudar por apenas 25 minutos? Isso parece bem mais fácil, né? A técnica basicamente quebra aquela muralha gigante de medo em tijolinhos pequenos, fáceis de carregar. Isso acalma a ansiedade e a cada ciclo vai fortalecendo o músculo mais importante para quem estuda para concurso, o autocontrole. Agora, para quem estuda para concurso, esse ponto aqui é ouro puro. Presta atenção. As pausas não são perda de tempo. Elas são, na verdade, o momento sagrado da aprendizagem. É exatamente nesses intervalos que o cérebro pega a informação que acabou de entrar e começa a guardar na memória de longo prazo. Se não tem pausa, muito do que foi estudado simplesmente some. O Pomodoro garante que o esforço se transforme em conhecimento retido de verdade. E esse número aqui, ele mostra o poder disso de uma forma bem clara. Juntar o estudo focado com essas pausas estratégicas, tipo as do Pomodoro, pode aumentar a retenção da matéria em mais de 50%. Dá para imaginar o que isso significa na hora da prova? É a diferença entre, acho que eu já vi isso em algum lugar, e ter a resposta ali, na ponta da língua com toda a certeza. Muito bem, a teoria é fantástica, a gente já viu. Mas a aprovação, ela vem da prática.
da alta performance. Então agora a gente vai refinar a técnica. Vamos transformar o Pomodoro de um simples marcador de tempo em uma verdadeira máquina de produtividade e, claro, de aprovação. E aqui, atenção, porque essa é a virada de chave. É o que separa quem apenas usa a técnica de quem realmente domina um método. O erro mais comum é focar só no tempo. Falar, fiz 8 pomodoros hoje. Sozinho, isso não quer dizer nada. A mentalidade de alta performance foca no valor gerado. É pensar, nesses 8 pomodoros, eu resolvi 40 questões e revisei cada erro. A meta nunca é contar o tempo, e sim produzir resultado. E a pausa, gente, a pausa é tão importante quanto o foco. Usar aqueles 5 minutinhos para pegar o celular e rolar o feed é pura autossabotagem. É só trocar um tipo de cansaço mental por outro. A pausa consciente, a pausa que funciona, é um reset para o cérebro. É levantar da cadeira, se alongar, beber uma água, olhar pela janela, é dar ao cérebro a chance de descansar e guardar o que foi aprendido. A pausa merece o mesmo respeito que o estudo. E uma coisa super importante, o Pomodoro é uma ferramenta, não é uma camisa de força. Aquele ciclo de 25/5 é só o começo, o ponto de partida. É preciso adaptar para cada realidade. Se a concentração está difícil num dia, começa com 15, 20 minutos. Se o assunto é super complexo e de repente bateu aquele estado de fluxo, sabe? Quando o trabalho flui sem esforço, não para. Deixa rolar. A técnica tem que servir ao progresso e não o contrário. É sobre assumir o controle. Essa frase aqui é para guardar. Ela funciona como um termômetro da sua intensidade. O esforço dentro de um Pomodoro tem que ser máximo, tem que ser de verdade. Se no final dos 25 minutos a sensação é de que, nem cansei, fico alerta. Provavelmente a concentração não foi tão profunda quanto deveria. É um ótimo medidor para a gente mesmo calibrar o nosso foco. E agora a gente chega no coração de tudo isso. A jornada de quem estuda para concurso pode ser muito, muito solitária. Tem dias de dúvida, de cansaço extremo, dias em que a vontade de jogar tudo pro alto parece ser a única saída. E é exatamente para esses dias que essa mensagem serve. A luta pode até ser individual, mas ela não acontece no vácuo. Existe uma comunidade. Ninguém precisa se sentir só. Vamos ser claros. O Pomodoro não é uma pílula mágica que vai garantir a aprovação, não. Ele é algo muito mais poderoso que isso. É uma ferramenta de autorregulação. É um jeito de retomar as rédeas quando a ansiedade aperta. É a prova concreta de que dá para transformar aquela montanha de conteúdo numa escada, que se sobe degrau por degrau. Um pomodoro focado de cada vez. É uma arma para vencer a própria batalha. E para ninguém esquecer que essa jornada tem apoio, a dica é se juntar à comunidade que inspirou essa nossa conversa. Siga o perfil @o Concurseiro de Fé lá no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, ouça também no Spotify. É muito mais que só números, sabe? Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, tudo isso fortalece uma rede de apoio de gente que entende exatamente o que está em jogo. A jornada é dura, não tem como negar. Mas com a estratégia certa, com disciplina e principalmente com o apoio de quem entende a nossa luta, a aprovação deixa de ser um sonho distante e vira um alvo bem alcançável. A questão muda de será que eu consigo? Para quando eu vou conseguir? Então chegou a hora de começar a construir essa vitória. Um pomodoro de cada vez.